Então, vamos direto ao ponto. Eu quebrei 4 vezes. E é interessante que em cada uma dessas vezes que eu quebrei, eu sempre buscava o culpado. E eu queria descobrir se era o meu gerente que era o culpado. Eu procurava se o culpado, porque eu estava indo tão bem, não é possível. Eu estava indo tão bem, tantos clientes, estava tão bem estruturado e, de repente, mais uma vez estava eu quebrado, tendo que recomeçar do zero novamente, porque eu não entendi o que havia acontecido. E eu buscava os culpados. Se era o governo, eu buscava se era o meu sócio, sempre eu buscava um culpado. E o grande problema é que eu buscava o culpado sempre fora, enquanto o culpado estava dentro. E este culpado, ele sempre estava dentro de mim, sempre esteve em forma de bloqueios. Um ser humano comum, ele carrega durante a sua vida, em média, 60 bloqueios mentais. E o problema não é a quantidade, porque se fosse, eu estava perdido. Porque garantidamente eu carregava muito mais do que 60 bloqueios mentais. E eram exatamente esses bloqueios que me impediam de avançar. Eu ia muito bem. Eu não entendia por que não dava certo. Todos os livros sobre sucesso que vocês podem imaginar, que eu conhecia, eu já li. Quem pensa enriquece, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Todos os livros eu havia lido, mesmo assim, lá estava eu novamente quebrado. E a 4ª vez que eu quebrei, foi vergonhoso. Porque eu vendi tudo que eu tinha e não deu para pagar as contas. Eu ainda fiquei devendo 50 mil, fui morar em uma kitnet alugada, e chegou um momento que um colega meu achou que estava difícil e não estava fácil, ele me levou uma cesta básica. Daí eu tomei uma decisão. Eu não inicio um novo negócio enquanto eu não descobrir o verdadeiro culpado. Porque até então, não era um culpado interno que eu entendia, era um culpado externo. Foi quando eu me dediquei a buscar exatamente o culpado, que eu entendi que eram os bloqueios que, ao longo da minha vida, haviam sido instalados na minha mente, e por figuras de autoridade, por pessoas que eu amava, mas eu precisava nomear esses bloqueios, e eu precisava descobrir exatamente como fazer, porque não tinha mais coragem de recomeçar. Eu tinha uma casa boa e agora estava morando em uma kitnet. Eu tinha um carro bom, agora estava com o carro caindo aos pedaços, e aquilo tinha que ser justificado. E então eu comecei a estudar os bloqueios, comecei a descobrir que eu próprio carregava muito mais do que 60 bloqueios, mas além disso eu precisava descobrir a origem desses bloqueios, como que eles começaram. E eu precisava dar nomes para que eu pudesse tratar. Quando você vai ao médico, ele tem que descobrir a sua doença para que haja um tratamento. E eu descobri, ao longo de muito estudo, que esses bloqueios, existem os principais P's bloqueadores, que é o meu 3º livro, que trata exatamente sobre este assunto. Os P's bloqueadores, e aqui eu nomeio os principais, não são somente 3, podem ficar tranquilos que são bastante, mas os principais que eu nomeio são os pais, os professores e o patrão. Eu venho de uma família gigante, a minha mãe teve 16 partos normal e 7 abortos. Morávamos todos na roça. Era muito difícil. Passávamos uma vida muito difícil. Eu não imagino como que o meu pai fez para criar tanta gente. Eu tenho 2 filhas e vou dizer para vocês, é muito difícil criar 2. Agora, imagina, nós dependíamos da chuva no Nordeste para que houvesse colheita, senão iríamos passar fome. E os meus pais tomaram uma decisão. Embora tivéssemos muita escassez, eles nos alimentavam diariamente com muito amor. Havia muito amor.
Ocorre que enquanto o meu coração e o nosso coração era muito alimentado por amor, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma era muito alimentado por escassez, por falta. Não havia recursos e não tinha como buscar esses recursos porque os meus pais estavam nos dando o melhor que eles tinham, mas o melhor que eles tinham era aquilo. Então nós começamos, ainda na infância, a ser totalmente bloqueado. Nós não tínhamos pensamentos de um dia ter alguma coisa, riqueza estava totalmente fora de cogitação, e ali começou, ainda na minha infância, começou todos aqueles bloqueios. E sempre que na minha vida adulta eu buscava avançar, eu tinha que validar o modelo mental dos meus pais. E isso me fazia voltar à estaca zero, mas eu não sabia. Aos 7 anos, fui para a escola, meus pais disseram, olha, você tem que estudar para que você tenha uma vida diferente. Porque nós não tivemos oportunidade, então chegou a sua vez. E eu fiquei muito feliz porque eu ia deixar agora, eu só iria para a roça em um período, outro eu estaria na escola. Então foi a minha maior mola propulsora a estudar, foi não estar na roça. Eu sempre detestei. E eu me dediquei, me tornei o melhor aluno da sala. Naquela época eram só 5 disciplinas, hoje tem um montão, eu nem sei quantas são. Naquela época era só ciência, geografia, matemática, português, e eu nem lembro exatamente, mas só eram 5. Estudos sociais, né? Eram poucas disciplinas. E o interessante é que eu me dei muito bem, preste bem atenção neste número 4, eu ia muito bem em português, matemática, ciência e estudos sociais, mas tinha uma tal de geografia que me destruía. Eu não conseguia entender o que era longitude e o que era latitude. E em um belo dia, na sala de aula, minha professora disse, eu não te entendo, Valdônio, você é tão inteligente, melhor aluno de matemática, e você não consegue, você é burro. Como que você não consegue avançar em geografia? E aquela frase internalizou em mim, e aquilo me causou muito dano, porque eu fui envergonhado diante de uma sala com a quantidade enorme de alunos. E aí vem o segundo P bloqueador que me bloqueou, que travou a minha vida por muitos anos, que são exatamente os professores, aquela figura que nós tanto admiramos, que faça com que a nossa mente seja aberta para o mundo, mas o que eu ouvi deles me causou muitos danos. Muito cedo ainda comecei a trabalhar. E aí já ficava bem melhor a minha vida. Estudava em um período e trabalhava em outro. Aí já não ia mais para a roça, definitivamente. E eu comecei a amar aquela ideia. E comecei a me dedicar, o meu primeiro emprego foi aos 11 anos. Eu arrumei um emprego em uma padaria. E com 3 meses trabalhando, eu cheguei para trabalhar, o patrão disse, você está demitido, está aqui o seu salário, foi muito bom te conhecer, e eu fiquei muito triste, porque aí eu ia ter que voltar para a roça. E eu perguntei para ele, qual o motivo da minha demissão? Ele falou, você é muito lerdo, você não consegue avançar, você não consegue aprender. Agora imagina, com 11 anos, como que ele exigia de mim velocidade e habilidade? E aquilo foi um problema, porque eu saí daquele trabalho chorando, e eu prometi para mim mesmo que eu me tornaria uma máquina de trabalhar indestrutível, jamais eu seria demitido e eu seria o melhor em qualquer coisa que eu fosse fazer. E eu não sei se posso falar felizmente ou infelizmente, eu me tornei esta máquina. Eu me tornei o melhor no que eu fazia. Mas isto me causou muitos danos porque eu odiava feriado, eu trabalhava 16 horas por dia, eu não sentia cansaço. Hoje eu tenho 53 anos e, pasmem vocês, não precisam acreditar, mas eu acordo como se eu nunca tivesse trabalhado. Não importa a hora que eu vou deitar. Isso me tornou uma máquina de trabalhar, mas me trouxe muitos problemas também. Porque anos depois, muitos anos depois, eu ainda queria provar para o meu patrão que ele jamais iria me demitir, porque agora eu era muito bom no que eu fazia. E um dia eu me tornei patrão e comecei a exigir isso dos meus funcionários. Aí foi que a coisa piorou. Porque eu já não tinha um patrão para me cobrar, mas eu me tornei o algoz dos meus funcionários. Até que eu entendi que eu precisava de uma mudança. Eu quebrei 4 vezes. Mas veio a grande virada. Um dia eu estava na minha casa estudando
Por que que eu havia quebrado a última vez foi vergonhosa. Eu já há mais de um ano estava estudando a respeito, não tive coragem nem dinheiro para recomeçar. Chegou um cunhado e me propôs uma sociedade. Ele tinha o dinheiro, mas a profissão dele era eletricista, ele queria investir no ramo de alimentos, me convidou para me tornar sócio. Eu falei, cara, você está louco? Você não conhece a minha história? Eu já quebrei 4 vezes, olha onde eu estou. E ele decidiu acreditar no meu potencial. Começamos uma empresa, ele entrou com todo o dinheiro e eu com toda a experiência. Um ano antes da pandemia, nós começamos essa empresa e começou a dar muito certo, porque eu coloquei toda a minha habilidade, eu coloquei aquela máquina de trabalhar para trabalhar, e começou a dar muito certo. E um ano depois, estávamos muito bem. Nós escolhemos trabalhar com os feirantes, que eram os clientes que nós focamos. Então, vendíamos para os feirantes, tínhamos vendedores ambulantes, e de repente chega um negócio chamado pandemia. E os meus clientes eram os feirantes e os vendedores de rua. Hoje, muito cliente, amanhã nenhum cliente. E aí eu precisava agora colocar em prática aquilo que eu havia aprendido. Se realmente eu havia aprendido, eu tinha que colocar em prática naquele momento. E aí veio a grande virada. Eu não demiti um funcionário no período da pandemia, eu não devolvi o prédio alugado, eu continuei e eu consegui me superar naquele momento tão difícil que o mundo inteiro enfrentou. Perto de acabar a pandemia, o meu sócio já não suportava mais, porque acabou a renda. De onde viria a renda? Eu comecei, todas as economias, eu estava mantendo os funcionários, eu estava mantendo tudo, mas não podíamos trabalhar. E quando ele propôs vender a sociedade, eu dei um susto nele, porque eu comprei, paguei a metade à vista, a metade eu parcelei em 24 vezes, e terminei de pagar. E hoje, a nossa empresa vai muito bem. Pós-pandemia, hoje Deus nos deu a honra de termos uma empresa, inclusive um dos nossos produtos, estamos negociando para exportar para a Europa, que é uma farofa que alguém aqui já conheceu, né? A vez anterior eu trouxe. Quem é que conheceu a nossa farofa? Então, nós temos alguns produtos maravilhosos, mas depois de tudo isso que aconteceu comigo, de tudo que está acontecendo, o que eu quero deixar é que, para resolver este problema, eu busquei muita ajuda, eu estudei bastante, embora eu não contei anteriormente, mas eu estudei até os 14 anos de idade, minha formatura foi aos 14 anos. Não tive mais condição de estudar, nenhuma condição, foi impossível estudar, mas eu tomei uma decisão de ler tudo que viesse à minha frente. E eu comecei pela Bíblia, li umas 10 vezes, e depois todos os livros, gibis, revistas, jornais, e eu me dediquei à leitura e faço isso até hoje, e mesmo sendo semi-analfabeto, aqui estou eu com o 3º best-seller. É possível dar esta virada. E isso aconteceu comigo. E eu decidi, então, compartilhar com o mundo como eu consegui esta virada, e eu desenvolvi um método que eu dou o nome de método PDE. O nordestino fala PDE, né? Não fala PDE. E este método nada mais e nada menos é do que nós entendemos a nossa programação. Por que que as coisas vão bem e depois vão mal? Porque se eu não entender quem me programou, como eu fui programado, para que eu fui programado e como entender esta programação para que haja uma reprogramação, eu não vou conseguir avançar. E depois de passar por esta programação, eu preciso de uma direção. Eu preciso ter uma direção assertiva para que agora as minhas decisões sejam baseadas em fatos, sejam baseadas em algo que realmente vai dar certo, para que novamente eu não volte para aquele ciclo de quebradeira. E, por último, a execução. Tem muita gente que ele não começa porque ele está buscando o momento perfeito, a hora perfeita, a ideia perfeita. E no meu 2º livro eu trato sobre este assunto, que a prática ela tem que vir antes da perfeição. E eu decidi compartilhar este método com o mundo,
porque assim como eu fui muito bloqueado e consegui romper esta barreira, eu desejo que isto aconteça com todas as pessoas que tiverem acesso a este conteúdo. Muito obrigado.